A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido aluno. Então, nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Primeira coisa que nós podemos dizer é: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ao contrário do que algumas outras religiões ou heresias podem dizer, e tem uma muito famosa aqui no Brasil, que diz que o Espírito Santo é uma simples, eles dizem até, força ativa de Deus, uma energia qualquer. Mas a Bíblia mostra para nós que o Espírito Santo é Deus. Como você poderá ver na sua apostila, nós temos as referências bíblicas aí, você pode consultá-las, onde fala sobre o intelecto, a inteligência do Espírito, as emoções, os sentimentos e a vontade do Espírito. E como nós já vimos, todo ser que possui intelecto, sentimento e vontade tem essas três características. Este ser é uma pessoa. Mas o Espírito Santo não é uma simples pessoa como eu e você, ou um anjo. O Espírito Santo, ele é Deus. Da mesma forma, nós encontramos nas Escrituras referências que apontam para a onisciência do Espírito, a onipresença do Espírito, a onipotência do Espírito. O Espírito Santo possui os atributos divinos. Portanto, nós chegamos agora nessa entendimento das Escrituras, que afirmam então que Deus é um em essência, mas três em pessoas. Ele fala, ou a Bíblia fala, da personalidade do Pai, da personalidade do Filho, da personalidade do Espírito. Então, são três pessoas. A Bíblia também vai falar da divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Mas continuando um pouquinho ainda sobre a pessoa do Espírito Santo, a Bíblia vai colocar várias outras referências em igualdade com o Pai e o Filho. O batismo de Jesus, por exemplo, nós temos essa que é, no Novo Testamento, uma das maiores referências aonde nós vemos em pé de igualdade. E é muito interessante que Jesus Cristo falando, nós não aprofundaremos sobre isso agora, falando sobre pecado, ele diz que o pecado contra a pessoa do Pai é perdoado, o pecado contra a pessoa do Filho é perdoado, mas o pecado contra a pessoa do Espírito não é perdoado. Então, ou não tem perdão. Então nós vemos aí a importância do Espírito Santo, seus atributos divinos. O Espírito Santo realiza uma obra maravilhosa. A maior delas, eu posso dizer assim, se é que eu posso dizer assim, é ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ora, nós só podemos nascer de novo se for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nesse sentido, absolutamente mortos para Deus. Ora, você percebe, né? Uma pessoa morta, ela não tem absolutamente capacidade de nada. Uma pessoa que já morreu, ela não pode voltar à vida. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, isso significa que nós não podemos salvar a nós mesmos. Só pela ação poderosa do Espírito Santo que nós nascemos de novo. Mas há outros papéis que o Espírito Santo faz e você vai poder acompanhar na apostila. Não deixe de ler a sua apostila. Nós vemos também que a Bíblia mostra para nós, ou fala da pessoa do Espírito a nós, usando diversas ilustrações. Então nós temos ilustração de vestimenta, a pomba, que talvez seja a mais conhecida, penhor, fogo, óleo, selo e algumas outras. Mais uma vez, consulte a sua apostila para você aprofundar seus conhecimentos nisso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava, ou podemos dizer assim, de uma maneira bem grosso modo, que ele atuava na vida de algumas pessoas muito específicas que foram escolhidas por Deus. Mas, nesse tempo da graça, ou como nós chamamos no tempo da igreja, o Espírito Santo, ele habita sobre todas as pessoas que nasceram de novo. Não importa, jovens, crianças, velhos, idosos, enfim. Todas as pessoas são a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você.
Então, como eu disse, o Espírito Santo ele faz essa que talvez seja a sua maior obra, que é o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, mas é o Espírito Santo que nos regenera, ou seja, gera de novo, nós nascemos de novo, nova vida. Nós somos a habitação do Espírito e somos batizados no Espírito. Com relação ao batismo, diferente talvez de algumas outras igrejas co-irmãs que entendem ser o batismo no Espírito uma experiência à parte, nós entendemos o batismo no Espírito Santo como sendo o novo nascimento. Então, e nesse sentido há um consenso entre todos os crentes, entre todos os evangélicos, os protestantes. Mas a Bíblia recomenda em Efésios 5,18 um encher-se diariamente do Espírito, essa busca incessante pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar com dons e o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito, grosso modo, ele controla o nosso caráter, nos faz ser uma nova criatura. É o Espírito Santo que nos capacita a abandonar aqueles atos pecaminosos, veremos isso um pouco mais adiante. É o Espírito Santo que nos capacita a abandonar aquelas atitudes que não são agradáveis a Deus. Quando as pessoas tentam fazer isso pelos seus próprios esforços, elas naufragam. Mas quando o Espírito Santo atua em nós, através do seu fruto, nós obtemos o sucesso, nós obtemos a vitória. Mas também o Espírito Santo nos capacita com dons. Dons que às vezes a gente poderia dizer assim, poderíamos até identificá-los como dons naturais, para ensinar outras pessoas, para ajudar, socorrer outras pessoas, para pregar a palavra de Deus. Mas também o Espírito Santo nos capacita com dons sobrenaturais, curas, milagres, um conhecimento de algo que a gente não teria ou a gente não tem, um conhecimento não adquirido através de estudos. São ações sobrenaturais do Espírito, por isso nós chamamos de dons do Espírito, ou mais especificamente, manifestações do Espírito. Sobre isso você também tem as referências bíblicas na apostila e eu recomendo que você se aprofunde. Chegamos então a esse conceito de trindade. Ora, o que é a trindade? A trindade, a palavra trindade não está nas Escrituras, mas ela foi cunhada para se referir ao Deus cristão, que em essência é um, mas em três pessoas. Por isso nós podemos dizer o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Porém o Pai não é o Filho não é o Espírito não é nem o Pai nem o Filho, ou seja, são três pessoas distintas. Há alguns exemplos que nós poderíamos buscar que talvez, evidentemente, nenhuma analogia humana vai conseguir expressar perfeitamente, porque Deus está acima de tudo isso. Mas uma das coisas que eu gosto muito de usar, ou dos argumentos que eu gosto muito de usar, é o argumento da matemática. Na matemática nós temos um 3 e um 1. Nós podemos dizer que 3 é o resultado de 1 mais 1 mais 1, mas também 3 é 1 multiplicado por ele mesmo, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então é 1 e 3, ele pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para ser pessoa, nós temos que ter três características: intelecto, sentimento e vontade. Então, quando o intelecto, sentimento e vontade, vamos chamar aqui de três características, estão dentro de um ser só, um corpo, uma alma, nós temos 3 em 1 aí. São analogias que podem nos clarear e nos fazer entender ou nos fazer aceitar, e aí sim, esse dogma da Trindade, que só aceita e só entende quem de fato nasceu de novo. Deus abençoe seus estudos. Até a próxima.